Bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar Cádia. O meu nome é Leonardo Gaspar e eu estou aqui para vos trazer o reconhecimento de furos com o SolidCAM e de que forma é que podemos explorar este reconhecimento de furos com as tecnologias Allwizard de forma a criar processos automáticos de programação de furos. Vamos passar então à nossa agenda para o dia de hoje. Inicialmente irei mostrar-vos um bocadinho de como funciona o Allwizard, o que é, para que serve e de que forma é que podemos utilizá-lo na programação das nossas peças. Posteriormente, iremos passar às tecnologias de drag and drop, ou seja, aos templates de drag and drop, e por fim, iremos utilizar filtros de seleção de furos de forma a criar processos de seleção automática para a programação das nossas peças. Vamos então passar ao SolidCAM de forma a dar início ao nosso webinar propriamente dito. Temos aqui uma peça com furações ao redor da mesma, ou seja, criadas em diferentes planos de trabalho, e vamos ver de que forma é que a tecnologia do Allwizard nos vai permitir fazer uma programação eficiente destas mesmas furações. Então, iniciando, o que é então o Allwizard? O Allwizard refere-se basicamente a um conjunto de templates em que cada template irá ter uma sequência lógica de ferramentas de forma a conseguir realizar todas as operações que serão necessárias à programação das furações. Muitos de vós já deverão ter verificado que na árvore do SolidCAM iremos ter um separador com a designação Allwizard Process. Será neste separador que iremos conseguir fazer toda a gestão dos nossos templates de maquinagem. Cada um destes templates irá ter a sequência lógica de operações necessária à obtenção da geometria final do furo. Dando uma primeira visão sobre como é constituído cada um destes templates, podemos verificar que temos aqui na lista de operações cada uma das mesmas que será necessária para a obtenção então da geometria final que estamos a procurar obter. Estes menus são muito similares ao das estratégias comuns. Neste caso é apenas um menu de furação. A única diferença será a possibilidade de colocar variáveis em vez de valores fixos em todos os campos. Estas variáveis irão permitir a criação dos processos de forma automática, utilizando as características dos nossos furos. Estas variáveis podem ser definidas de várias formas, podem ser definidas através de expressões diretas, podem ser definidas através de condições. É algo que será necessário explorar e será necessário definir de acordo com as características das nossas ferramentas, dos componentes que estamos a procurar maquinar e, de certa forma, de acordo com o nosso nível de automatismo que desejamos alcançar. Ok, vamos ver então de que forma é que podemos aplicar estes templates de Allwizard na programação da nossa peça. Uma das opções será através da árvore do SolidCAM, botão direito em operações e adicionar Allwizard Process. Abrindo este menu, verificamos que temos várias opções. Podemos escolher, por exemplo, a configuração de peça que queremos utilizar e podemos definir também o sistema de coordenadas. E aqui temos uma opção muito interessante que é deixar o SolidCAM definir automaticamente o sistema de coordenadas para cada uma das faces que pretendemos maquinar. Podemos também escolher o sistema de coordenadas de forma manual, caso já o tenhamos criado previamente. Podemos verificar que temos também a possibilidade de definir os centros dos furos de algumas formas. Podemos escolher a opção Single Hole, caso queiramos definir apenas a posição de um furo, ou então podemos utilizar a opção do Wizard, principalmente com a opção With Pattern, que irá permitir escolher todos os furos com a mesma geometria dentro de um determinado plano de trabalho. Aqui dentro dos tipos de furo, conseguimos também aplicar dois critérios de seleção. Um deles que será o CAD Allwizard Alls, que se refere basicamente a furos desenhados com a opção Allwizard dentro do SolidWorks, ou então podemos escolher a opção Feature Recognition Alls, que irá, neste caso, detectar as geometrias de furo que tenham sido criadas com outro tipo de tecnologia, seja com CAD Extrude, seja numa peça que tenha sido importada através de outro formato, como por exemplo o STEP ou algo do género. Vamos experimentar então selecionar um furo e, como podemos verificar, o SolidCAM selecionou todos os furos com uma geometria
equivalente dentro do mesmo plano de trabalho. Aqui na opção Dump, vamos ter todas as informações respeitantes a este furo. Temos, por exemplo, neste caso, sendo um furo roscado, temos o tipo de rosca, temos a profundidade do furo, temos o diâmetro do furo e temos todo o tipo de informação que na realidade nos possam ser úteis. Vamos dar OK e verificar que o SolidCAM nos vai dar a escolher entre dois processos. Estes processos, caso estejam recordados, são os processos de furo roscado que temos definida na nossa biblioteca de templates do Wizard. Podemos escolher uma das opções, por exemplo, o Tapped Holes, que será furo roscado com macho, e vamos verificar qual será o comportamento do SolidCAM. Neste caso, podemos ver que o SolidCAM está a definir de forma automática o sistema de coordenadas e já temos os nossos percursos completamente programados. Vamos fazer a simulação dos mesmos para ver se está tudo de acordo com o que pretendemos. Neste caso, iremos pontear primeiro, a seguir realizar a furação e, por fim, a roscagem. Temos também outras formas de fazer a seleção dos furos através deste processo, que iremos repetir. E neste caso iremos explorar o filtro de cores. Podemos definir as cores de várias formas. Podemos definir diretamente a partir da paleta de cores ou podemos escolher diretamente a partir do modelo. Neste caso iremos escolher a partir do modelo, por exemplo, a cor laranja. Podemos também fazer o inverso, que é excluir uma cor, mas neste caso vamos usar esta cor para definir como sendo o nosso objetivo em termos de filtro. Posteriormente, basta repetir o processo que fizemos anteriormente, que é escolher a geometria de furo a maquinar e, mais uma vez, dar OK. E neste caso poderão ver um comportamento diferente do anterior. Neste caso, o SolidCAM não irá questionar qual será o processo que queremos utilizar. E porquê? Porque dentro da nossa biblioteca de templates podemos definir várias cores diferentes para cada um destes templates. E a partir daqui o SolidCAM irá fazer uma análise de acordo com esta biblioteca, ou seja, tendo o furo com a cor correspondente ao que temos no nosso template, ele irá automaticamente aplicar esse processo. Neste caso, a cor laranja correspondia a furo roscado através de fresa de roscar, ou com a abertura de rosca através de fresa de roscar. Podemos simular mais uma vez e verificar que desta vez temos ponteamento, furação com broca e então a abertura da rosca através da fresa de roscar. Temos também outras opções para fazer esta programação automática através dos templates. Analisando o separador SolidCAM Drag and Drop Templates da nossa Task Pane, podemos verificar que teremos várias opções para a aplicação de templates de SolidCAM. Neste caso, iremos explorar apenas a parte do Wizard. Neste primeiro menu, ou neste primeiro separador, teremos as mesmas opções que tínhamos no menu que explorámos anteriormente. Neste caso, o tipo de seleção de centro de furo, o tipo de furos a selecionar. Temos posteriormente várias opções. Temos o filtro por diâmetro, o filtro por cor e temos então no último campo a base de dados que queremos utilizar. Podemos escolher qualquer uma das bases de dados de templates do Wizard que queiramos utilizar. Neste caso vou manter a que já tinha aberta antes. Podemos explorar de forma manual e procurar o processo que desejamos aplicar. E por fim, temos as opções de criação das estratégias através dos templates, que será a opção Drag to Hole e a opção Drag to Surface. Qual é a diferença entre elas? A opção Drag to Hole basicamente irá selecionar de forma automática todos os furos com uma geometria igual dentro de um plano de trabalho. Ao passo que a opção Drag to Surface irá procurar
a possibilidade de fazer a maquinagem de todos os furos, de todas as geometrias e medidas dentro de um determinado plano de trabalho. Vamos então passar a um exemplo. Podemos iniciar com a opção Drag to Hole, vamos retirar todos os filtros de seleção e vamos apenas arrastar para o centro de um furo. O SolidCAM irá procurar dentro da sua biblioteca os processos que se irão adequar a este tipo de furo. Neste caso, mais uma vez, é um furo roscado. Portanto, o SolidCAM encontrou a opção de furo roscado com macho e o furo roscado através de fresa de roscar. Podemos explorar o processo com a fresa de roscar e vamos ver que o SolidCAM irá maquinar todos os furos com esta geometria utilizando o processo que selecionamos. Teremos também a opção de fazer esta maquinagem, mas utilizando, neste caso, o filtro de cor. E vamos ver como é que este filtro irá funcionar. Temos aqui nas opções, por exemplo, a opção de aplicar o filtro de cor, e dentro do filtro de cor podemos escolher Autocolor, que basicamente irá facultar ao SolidCAM a informação que deverá comparar a informação que tem no modelo dentro dos furos com todos os templates que tem na biblioteca e verificar se algum corresponde. Podemos também escolher apenas uma cor pré-definida para fazer esta maquinagem exatamente da mesma forma que utilizamos no menu anterior. Podemos escolher a cor através da paleta de cores ou podemos escolher a partir do modelo. Fica ao critério de cada um a sua utilização. Neste caso, irei deixar com o Autocolor para vermos qual será o comportamento do SolidCAM. E mais uma vez irei usar a opção Drag to Hole e veremos qual será agora o comportamento que o SolidCAM irá ter. Ele, neste caso, irá utilizar o filtro de cor para selecionar de forma automática os processos da biblioteca. Como podemos ver, inicialmente o SolidCAM maquinou ou programou apenas um furo com fresa de roscar e está a fazer um processo para os restantes furos com macho. Isto está a acontecer pelo motivo que eu já vos mostrei antes, que são estas cores que temos associadas aos templates. O SolidCAM lê o template, lê a cor que está associada às faces dos furos e irá aplicar o template de forma completamente automática. Podemos explorar então, por exemplo, a opção Drag to Surface. Vamos, de uma fase inicial, remover os filtros de cor e vamos verificar qual será o comportamento do SolidCAM ao arrastar o processo para cima da mesma face que utilizámos anteriormente para o processo Drag to Hole. E, como podemos ver, não existindo o filtro de cor, o SolidCAM detectou mais uma vez que tem vários processos para o mesmo tipo de furo. Neste caso, furos simples. Podemos definir um dos processos, a título de exemplo, e o SolidCAM vai continuar a partir desta geometria, vai analisar a geometria seguinte e mais uma vez irá questionar que tipo de processo é que irá introduzir aqui. Podemos definir um dos processos de forma aleatória, mas de qualquer forma podemos verificar que mesmo não tendo o sistema de cores completamente automatizado, conseguimos sempre definir qual será o processo que queremos utilizar. Neste caso podemos verificar que temos os furos completamente maquinados, podemos fazer uma simulação rápida, verificar que temos os ciclos de ponteamento, furação e por fim teremos também a roscagem. Okay? Vamos fazer agora exatamente o mesmo teste, recorrendo ao filtro de cor. Mais uma vez vamos definir o filtro de forma automática, ou seja, autocolor. Vamos repetir precisamente o mesmo processo na mesma superfície e verificar qual será a diferença. Como podemos ver, o SolidCAM não nos questionou acerca de qual seria o processo que desejávamos selecionar para a maquinagem destes furos e lá está, mais uma vez, devido à existência da associação de cores aos diferentes templates.
os processos estão a ser carregados de forma automática na árvore. E neste caso, podemos ver que o SolidCAM automaticamente definiu o processo de Precise Simple Holes para os furos coloridos a verde e Treadmill Tapped Holes para os furos coloridos a laranja. Para além da possibilidade do filtro de cor, temos também a possibilidade de aplicar filtros por diâmetro. A forma mais fácil será eventualmente selecionar, por exemplo, ou a aresta ou a face de um furo diretamente a partir do menu. Neste caso, se quiséssemos apenas fazer a maquinagem ou a programação para a maquinagem dos furos coloridos a verde, poderíamos repetir exatamente o mesmo processo com o filtro de diâmetro ativo e neste caso os únicos furos que o SolidCAM iria maquinar ou programar seriam os furos dentro do range que definimos. Vamos explorar algo que também é muito interessante em termos de parametrização neste aspecto dos templates, que será a interação do AllWizard com a toolkit do SolidCAM. Como podemos verificar, temos aqui uma série de ferramentas criadas. Estas ferramentas foram todas criadas de forma automática pelos nossos processos. Podemos fazer um teste. Vamos apagar os percursos que temos criados. Vamos remover todas as ferramentas que temos presente na toolkit. E vamos voltar a aplicar um dos templates. Experimentar, por exemplo, nesta superfície. Iremos verificar, após a programação destes furos, que o SolidCAM irá criar de forma completamente automática todas as ferramentas necessárias à programação e maquinagem destes furos que acabamos de selecionar. Mais uma vez, volto a realçar a interação do sistema de cores com a geometria da peça. Podemos verificar mais uma vez que o SolidCAM fez o filtro de forma completamente automatizada dos processos relativamente à cor dos componentes. E agora iremos verificar na nossa toolkit que foram criadas duas ferramentas essas que são necessárias à maquinagem dos nossos furos. Neste caso será apenas uma spot drill, ou seja, um ponteador e uma broca. Apesar do facto do SolidCAM criar automaticamente estas ferramentas, existe também a possibilidade de utilizar ferramentas já criadas previamente. Logo, se voltarmos a aplicar exatamente os mesmos templates, iremos verificar que o SolidCAM utilizou as ferramentas que já tinham sido criadas previamente pelos templates anteriores. Só aguardar um pouco que os programas sejam calculados. E vamos abrir a toolkit e verificar que as ferramentas utilizadas foram exatamente as mesmas que já haviam sido criadas. Esta interação é muito interessante porque podemos criar bibliotecas de ferramentas associadas também aos nossos templates de furação. Caso não seja aquilo que pretendemos, também podemos ter a opção do SolidCAM criar sempre as ferramentas à nossa necessidade, consoante a nossa necessidade, nos pockets certos e, para além disso, criar os templates já com os parâmetros de corte que pretendemos. Caso não seja isso que seja o nosso objetivo, podemos sempre utilizar os parâmetros da ferramenta. Como podemos ver, as ferramentas que temos aqui nos nossos percursos já vêm todas automaticamente parametrizadas através dos nossos templates. Caso os parâmetros não fossem de acordo ao que nós pretendíamos, poderíamos sempre aplicar os parâmetros de acordo com as informações que a ferramenta tem na tabela e, como podem ver, os parâmetros já foram automaticamente alterados. Ok, esta seleção das ferramentas
pode ser feita de várias formas, como já vimos. Em termos de aplicação, o SolidCAM vai procurar, através dos critérios de busca que tem nos settings, no separador Tool Table, Tool Search Condition, e aqui teremos um conjunto de parâmetros que podemos definir para fazer o filtro de pesquisa das nossas ferramentas. Ou seja, podemos fazer o filtro, por exemplo, através de diâmetro, comprimento fora do cone, número de arestas de corte, e podemos definir um range para o SolidCAM, aplicar na procura das ferramentas corretas a utilizar. Para terminar, seria interessante fazermos a programação completa das furações da nossa peça, utilizando apenas os templates que já explorámos até agora. Ok. A partir do princípio, já temos uma das faces completamente programada, vamos programar as restantes. Arrastar exatamente da mesma forma a opção Drag to Surface para cima da face. Aproveito também para realçar que a opção Drag to Surface na realidade funciona como um Drag to Plane, entre aspas, ou seja, não apenas os furos que estão presentes na superfície que estão a selecionar, mas todos os furos que estão em plano paralelo a essa face irão ser calculados. Como iremos ver aqui no exemplo a seguir, onde temos estas duas caixas com dois furos com alojamento para cabeça de embutir, para parafuso com cabeça de embutir. Ok. Aqui já temos esta face completamente programada. E vamos então fazer o teste que estava a referir anteriormente, arrastando o processo apenas para esta superfície. E como vamos verificar, esta superfície superior também irá ser selecionada de forma automática e todos os furos nela contidos. Caso tivéssemos mais superfícies paralelas a esta, os furos iriam ser igualmente programados. Isto é algo muito útil em peças com, por exemplo, poucas inclinações, poucas faces, mas vários níveis de Z diferentes, por exemplo, ou várias caixas diferentes. Este facto torna a seleção muito fácil de utilizar. Neste caso, seria apenas necessário programar a face superior da peça. Esta face é especialmente interessante de analisar, visto que temos aqui vários tipos de geometria, ou diferentes tipos de geometria. Temos furo roscado e temos furação com cabeça para alojar um parafuso. Aproveito para realçar o facto de, caso seja necessário o apoio da Cadnia no desenvolvimento destes templates, caso o pretendam, estamos completamente ao vosso dispor. Caso necessitem também de formação para o fazerem posteriormente de forma autónoma, também estamos completamente disponíveis e ao vosso dispor para vos ajudar naquilo que for necessário. Como podemos verificar, todos os componentes a maquinar, todos os componentes de furação orientados nesta face superior ou no plano superior da peça estão a ser todos programados de forma completamente automática. Neste momento, o SolidCAM já calculou todos os percursos e já está. Ok. Neste momento, para concluir a programação da peça, seria necessário apenas transformar as operações ao redor da peça. Por exemplo, esta face e estas faces poderiam ser transformadas em simultâneo, por exemplo, ao redor do quarto eixo, incluir a operação original para manter a sua programação, definir o ângulo pretendido, o número de incidências e OK. Fazer gravar. E esta programação foi feita de forma completamente automatizada. Vamos fazer exatamente o mesmo processo para esta face. Opção transformada, mais uma vez em redor do quarto eixo. Neste caso,
as superfícies têm um ângulo de 60 graus entre si, definir o número de incidências, ok, e gravar. Como podemos verificar, temos a nossa peça completamente programada. Vamos então fazer uma breve simulação de máquina para ver todas as operações a serem executadas em simultâneo. E já temos a nossa máquina prestes a ser carregada. Vamos fechar só aqui um bocadinho o separador para ser um pouco mais fácil visualizar a máquina. Ok? Vamos definir aqui a velocidade da nossa simulação. E como podem ver, já temos a peça a ser maquinada de forma que nós pretendíamos. Como puderam verificar, a programação da peça, após termos os templates criados, foi feita de uma forma extremamente ágil e automática. Ou seja, nesta peça temos, na realidade, dezenas de furações que foram executadas e com vários tipos de operação em cerca de 5 minutos. Como podemos ver, o SolidCAM lê exatamente o tipo de geometria que a peça tem, incluindo geometrias em que seja necessária a fresagem, e temos então a furação da nossa peça completamente concluída. Para a sessão de hoje é tudo. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos aos nossos próximos webinars. Obrigado e até à próxima.